Olá pessoal, meu nome é Marcelo Nascimento e é um imenso prazer estar com vocês aqui nessa palestra do CONAED. Muito obrigado, Alan, pela sua apresentação. Para quem não sabe, o Alan ele é meu amigo de muito tempo, nós fizemos faculdade junto e depois da faculdade nós percorremos aí boa parte das nossas vidas sempre juntos também, moramos fora do Brasil por muito tempo e também nós nos aventuramos nos nossos negócios em conjunto também. Então é uma honra realmente ter o Alan como sócio, também é uma honra tê-lo como amigo, eu fico muito feliz dele ter me apresentado aqui para vocês hoje e eu realmente espero que vocês gostem dessa apresentação. O tema que eu vou falar para vocês é sobre teste, como você pode fazer os seus testes e o nome é o que você não está fazendo esses testes, você pode estar perdendo dinheiro, tá? Então vamos lá, vamos começar? Nessa palestra eu vou mostrar para vocês alguns conceitos fundamentais com relação a testes. Eu vou te mostrar os conceitos de testes, eu vou te falar sobre os diferentes tipos de testes que existem, o que você pode testar, o que você não pode testar, as ferramentas fundamentais para você realizar os seus testes. Eu também vou mostrar para você o CONAED em ação. Eu quero te mostrar alguns testes que nós estamos realizando agora durante o CONAED 2.0 e mostrar para vocês como que é realmente um teste operando. E eu vou falar para vocês sobre os cuidados e os erros mais comuns que as pessoas cometem quando elas trabalham ou elas tentam realizar algum tipo de testes, tá? E eu vou mostrar para você, por último, os 8 testes que você não pode deixar de fazer. Então o objetivo que eu tenho com essa palestra com vocês é mostrar para vocês como os testes podem influenciar no seu modelo de negócio ou no dia a dia da sua empreitada como empreendedor. Vamos lá. Antes de entrar na nossa palestra, eu vou contar um pouquinho sobre mim, tá? Meu nome é Marcelo Nascimento, como eu havia me apresentado, e eu sou engenheiro de computação, eu fiz faculdade junto com o Alan, entrei em 98, saí em 2002. E juntamente com o Alan, eu fundei o CONAED no ano passado. No ano passado nós fizemos o CONAED 1.0, que foi o primeiro congresso online ou hiperlançamento semente do Brasil. E nós tivemos uma repercussão excelente. Realmente abrimos aí o mercado com relação a congressos online no Brasil. E isso nos deixa muito contentes. E muito mais contentes ainda que nós estamos aqui hoje trazendo para vocês o CONAED 2.0. Nessa jornada minha e do Alan trabalhando com marketing digital, nós já trabalhamos em 3 congressos online. O primeiro foi o CONAED 1.0, que aconteceu em setembro de 2013, e logo depois nós trabalhamos também no CONACoaching juntamente com o Bruno Giuliani, onde nós gerenciamos o CONACoaching, e agora nós estamos concluindo o CONAED 2.0. Então, nesses 3 congressos, eu participei de todos os 3 e eu basicamente rodei todas as operações desses congressos, tá? Então, desde o CONAED 1 até passando pelo CONACoaching e agora no CONAED 2, toda a operação, tudo que acontece nos bastidores desses congressos, eu trabalhei e atuei juntamente, né, com o restante da nossa equipe. Então a gente tem acumulado expertise nesse campo, né? Então nesses 3 congressos nós começamos a trabalhar a cultura do teste, né? Então como é que a gente tem um site, como é que a gente tem uma página, como é que a gente tem um vídeo e a gente descobre se aquele vídeo tem uma taxa de conversão boa ou não? Como é que a gente sabe se aquela página está convertendo, se ela está capturando o e-mail das pessoas numa taxa que é interessante para a gente? De quantas pessoas que entram naquela página, quantas pessoas colocam seus e-mails, de tantas pessoas que acessam o vídeo, quantas pessoas clicam no botão, de quantas pessoas que visitam a nossa homepage, quantas pessoas clicam no link para visualizar a oferta do CONAED, né? Então, estamos desenvolvendo essa cultura do teste, né? E eu tenho basicamente trabalhado bastante com isso, e é por isso que eu estou aqui hoje trazendo esse tipo de informação para vocês. Então, esse é um pouco de quem eu sou. Então vamos começar propriamente com a nossa palestra, tá? Eu queria definir teste para vocês, tá?
Então, se a gente fosse pegar a definição do dicionário sobre o que é teste, né? Quando eu estou falando de teste, o que eu quero dizer? Na definição do dicionário, o que o dicionário diz? Prova pela qual se colhem amostras em situações bem determinadas, de forma que os resultados possam ser objetivamente comparados. Então, se a gente for parar para pensar com relação a testes, testes a gente pode fazer em qualquer lugar. Por exemplo, um restaurante. Eu quero testar se um menu é mais eficiente do que o outro. Eu quero testar se o menu, as pessoas pedem as comidas mais caras, ou se as pessoas pedem as comidas mais baratas, ou se pedem um prato, se pedem 2 pratos. Então, eu posso produzir 2 menus num restaurante, por exemplo, dar um dos menus para cada segmento do público do restaurante. Um segmento do restaurante recebe um tipo de menu, o outro segmento do restaurante recebe um tipo de menu, e depois eu analiso os dados dos pedidos dessas pessoas. Então, uma outra situação que eu poderia testar é preço de produtos. Você tem que descobrir qual que é o preço ótimo, qual que é o melhor preço que o seu produto pode alcançar no mercado. Será que seu produto está barato demais? Será que seu produto está no valor certo do mercado? Será que seu produto está caro demais e, consequentemente, as pessoas não estão comprando? Se o seu produto estiver barato demais, você está perdendo dinheiro. Você pode fazer muitas vendas, mas em compensação, você pode estar perdendo dinheiro, porque você poderia ter o mesmo número de vendas se você tivesse um preço um pouco mais elevado, por exemplo. No entanto, o contrário também pode ser verdade. Se o seu produto estiver caro demais no mercado, você pode estar deixando de vender para as pessoas que veem valor no seu produto, mas que não veem tanto valor assim para pagar um preço mais alto pelo seu produto. Preço é uma coisa muito importante que você pode testar independente do seu tipo de negócio. Outra coisa que você pode testar também é a marca, a marca da sua empresa, o logo da sua empresa, né? Como é que as pessoas percebem o logo da sua empresa? Então você pode ter diferentes tipos de logo. Então, pessoal, é possível você testar qualquer coisa, tá? Pode testar a cor da fachada do seu prédio, por exemplo. Se você tiver um estabelecimento comercial, será que pintado de preto na frente as pessoas entram mais? Será que pintado de branco na frente as pessoas entram mais no seu estabelecimento e compram mais de você? Não tem limite para o número de testes que você pode testar e para as variáveis que você pode encontrar para testar no seu produto ou no seu serviço, tá? No entanto, eu queria fazer uma definição um pouco mais específica com relação ao que é teste quando a gente fala de marketing digital. E aqui o nosso conceito dentro do Conaed sobre o que é teste, a gente define da seguinte maneira: que teste se refere a mudar elementos de design e de venda em um site, uma página, uma campanha de e-mail, um vídeo e comparar a taxa de conversão do material modificado versus o material original. Ou seja, por exemplo, se você tem uma página de captura de e-mail, qual que é a página que captura mais e-mails? A versão modificada ou a versão original? Se você tem uma página de vendas, você quer vender o seu produto e você quer que as pessoas cliquem no botão comprar, você quer descobrir qual é a página que as pessoas clicam mais no botão de venda, se é a página modificada ou a página original. Então, esse é o nosso conceito de teste aqui dentro do Conaed. No entanto, eu quero traduzir isso graficamente para vocês. Hoje nós temos uma das nossas páginas de captura, tá? Que é a página do Conaed, e ela tem mais ou menos esse visual, né? Então, ela tem uma imagem de fundo, que é uma imagem do céu, provavelmente embaixo de uma palmeira, de um coqueiro. O que nós podemos testar nessa página, tá? Nós podemos testar diversas coisas. Por exemplo, nós podemos testar a imagem de fundo. Será que é a imagem do céu debaixo de uma palmeira ou com uma folha de palmeira caindo de cima da foto? Será que é uma página que converte bem? Será que o logo na posição e no tamanho que está faz com que as pessoas coloquem mais o e-mail aqui no nosso formulário? Será que a chamada principal, que essa chamada que eu marquei aqui em vermelho para vocês, fazem com que as pessoas coloquem
o e-mail e clique no botão quero ter acesso, né? Outras coisas também que nós poderíamos testar aqui seria a caixa do formulário, o texto do botão quero ter acesso, a cor do botão, né? O tamanho, o posicionamento do formulário. Existem inúmeras variáveis que nós podemos testar no nosso material digital. No entanto, o que você precisa para realizar seus testes? Você precisa de dados, tá? Então você precisa de números da sua versão de controle, né? Você precisa ter métricas com relação à sua versão de controle, ou seja, aquela página original sua, quantos por cento das pessoas que entram nessa página colocam um e-mail no formulário? Então você precisa ter esses números, você precisa ter esses dados para que você, ao criar uma versão de controle, você possa comparar esses dados da versão modificada com a versão de controle. Então é muito importante, quando você está pensando em realizar testes, você ter uma mentalidade de que você vai precisar de dados, você vai precisar de números e você vai precisar de métricas específicas para comparar uma página ou um site com outro, uma página com a outra, ou um vídeo com o outro. Esses dados são os dados que permitem você tomar uma decisão. Ok, eu modifico o meu material ou eu mantenho o material original do jeito que ele está. Agora eu queria explicar para vocês por que testar. Qual que é a importância de se testar o seu material digital, de testar o seu vídeo de vendas, de testar a sua página de captura de e-mail, de testar o seu site propriamente dito. Nós estamos aqui nos restringindo ao mundo digital, mas eu quero repetir de novo que você pode testar qualquer coisa para qualquer tipo de negócio. Você pode testar inclusive pessoas, desempenho de pessoas dentro de uma empresa. Eu gostaria de somente enfatizar isso. Então imagine o seguinte cenário, que você tem um site e nesse site você tem um lugar onde as pessoas cadastram os seus e-mails. Depois disso, que as pessoas cadastram os e-mails, elas precisam confirmar o e-mail. E depois que as pessoas confirmam o e-mail, elas podem comprar o seu produto. Então esse é um funil bastante simples aí, mas de cada etapa entre as pessoas que visitam o seu site, para as pessoas que cadastram, para as pessoas que confirmam, sempre vai diminuindo o número de pessoas de uma fase para outra. E isso a gente chama de funil. Entra muito mais gente nas fases anteriores e nas fases posteriores vai saindo menos gente, mais pessoas qualificadas. Então digamos aqui que vamos colocar alguns dados aqui. A gente estava falando que era importante nós termos números, né? Então aqui já começa a mostrar a importância dos números para vocês aqui, visualmente. Vamos supor que por dia entra 200 pessoas no seu site. E que dessas 200 pessoas, 100 pessoas cadastram os e-mails no seu formulário de captura. Então, dessas pessoas que visitaram o seu site, nós temos uma taxa de conversão de 50%, ou seja, das 200 que entraram, 100 colocaram e-mail. Dessas 100 pessoas que colocam o e-mail no seu formulário por dia, 50 confirmam o e-mail. De novo, nós temos uma taxa de conversão de 50%. E dessas pessoas que confirmam o e-mail, 10 compram o seu produto. Então, a taxa de conversão aqui seria de 20%. Então, 20% das pessoas passam para a próxima fase e nós teríamos aí que 10 pessoas comprariam o seu produto por dia. Esse seria o modelo original. Agora, imagine o seguinte, que nós, nessa página hipotética, nesse site hipotético que nós estamos falando, nós modificamos o texto de chamada principal, ou a headline, né, como as pessoas gostam de chamar, desse formulário de inscrição. E se nessa modificação desse formulário, nós aumentamos em 10% na taxa de conversão das pessoas. Então vamos fazer a conta aí. Vamos manter os mesmos dados, né? A única coisa que vai modificar aqui seria a taxa de conversão de quem cadastra o e-mail, né? Então nós mantemos aí, nós não modificamos o esforço de trazer o tráfego para o site, nós continuamos ainda trazendo o mesmo número de pessoas para o site, ou seja,
200 pessoas. Só que agora a gente melhorou o formulário de captura. Agora, ao invés de converter 50%, nós estamos convertendo 60% das pessoas que entram no site e deixam e-mail. Então, olha aqui, de 200, nós temos 120 pessoas que deixam os e-mails. E o restante das conversões, nós vamos deixar a mesma coisa. 50% das pessoas que deixam os e-mails confirmam e 20% das pessoas que confirmam compram. Então aqui, ó, perceba que com o mesmo tráfego, simplesmente porque você fez um teste e descobriu que um formulário com copy ou com texto de vendas melhor converte mais, você conseguiu obter um maior número de pessoas comprando o seu produto. E isso se traduz diretamente na sua receita. Então, a importância do teste a gente pode analisar no curto e no longo prazo. No curto prazo, pessoal, quando você faz teste, você consegue obter melhores resultados em conversão e em vendas, que nem eu mostrei no exemplo anterior. E isso aumenta o seu retorno do investimento. Você fez um investimento esperando um retorno e agora você está esperando um retorno maior do que aquele que você estava tendo. Isso é excelente. Mas esse é o efeito do teste no curto prazo. No longo prazo, o que o teste causa no seu negócio é o seguinte. No longo prazo, o seu material ele vai evoluir. Cada formulário, cada assunto de e-mail, cada página de captura vai ter exatamente o efeito que você deseja, nem mais e nem menos. E com o tempo, o seu negócio ele evolui de maneira gradual e sólida até o momento que você tem um modelo bem estabelecido que tem a melhor taxa de conversão possível do negócio como um todo. E aí as coisas vão começar a rodar para vocês como se parecesse mágica. Você sabe que as pessoas abrem aquele e-mail numa taxa de 32%. Você sabe que a partir do e-mail que você manda para a sua lista, 5% das pessoas que abrem o e-mail compram, né? E isso é muito interessante. Esse é um caminho que você quer percorrer aí na sua jornada de infoempreendedor ou de empreendedor digital. E agora que eu sei da importância do teste, que o teste ele é importante não só para me dar retorno no meu investimento, mas também para fazer evoluir o meu modelo de negócio e fazer ele rodar da forma mais eficiente possível, eu vou te falar das possibilidades que você tem para testar, tá? É bom você ter em mente que existem infinitas possibilidades de teste. Você pode testar absolutamente qualquer coisa no seu material, na sua empresa, no seu serviço. Você pode testar no seu restaurante, você pode testar absolutamente qualquer coisa. Mas eu gostaria de dividir e deixar um pouco mais específico aqui que existem dois tipos de variáveis que a gente pode testar no material digital. E eu vou seguir a definição do Ryan Deiss, né, que é o grande mestre do copywriting, e ele testa muito, né? Então ele tem massa crítica para testar e tem muita gente na equipe dele para realizar os testes. E a maneira que ele divide, ele classifica as variáveis de variáveis que sussurram ou variáveis que gritam. Então vamos lá, o que seriam essas variáveis? As variáveis que sussurram são variáveis que têm um efeito menor no seu teste. Então, se você mudar a cor da fonte do seu texto, provavelmente a sua taxa de conversão de quem clica no seu botão, de quem clica no seu link, de quem compra no seu produto, vai ser baixa, pode variar um pouquinho para baixo ou para cima. Então, ele classifica essas variáveis, né, que seriam variáveis mais estéticas. Essas variáveis elas trabalham mais no nível do subconsciente das pessoas. Então, as pessoas não percebem racionalmente porque elas estão tomando uma decisão por causa de uma cor de uma fonte ou por causa de um tamanho de um botão. Então, quais são alguns exemplos de variáveis que sussurram? A gente pode falar que a cor de fundo, a imagem de fundo da sua página, do seu formulário, a cor, o tamanho e o tipo da fonte são variáveis que sussurram. A cor, o tamanho e o tipo da fonte do texto de chamada, essa é uma variável que sussurra também, ou seja, que não tem um resultado tão óbvio assim, né? Que não provoca uma diferença muito alta para você realizar os seus testes. Que não produzem uma diferença
muito grande entre a versão de controle e a versão que você está testando. Então aqui eu vou falar para vocês, mostrar no nosso formulário do Conaed, né, as variáveis que sussurram. Então aqui a gente pode ter imagem de fundo aqui, né? Essa é uma variável que sussurra se a gente mudar o fundo dessa squeeze page. A cor do botão também, ela pode gerar um resultado menor, né? Uma variação pequena com relação ao seu modelo original. E também o tipo de fonte que você está utilizando, a cor da fonte também, pode gerar uma pequena variação ou para cima ou para baixo quando você está comparando com a versão de controle, tá? Essas são as variáveis que sussurram, né? Estão mais no aspecto visual do seu material gráfico, do seu material digital. Agora eu queria falar para vocês com relação às variáveis que gritam, né? E aqui são realmente as variáveis que produzem um impacto muito maior nos seus testes, né? Então uma pequena modificação nessas variáveis, elas alteram muito os seus resultados, né? Então pode ter variações aí. Você modificando alguma dessas variáveis pode subir em 100% a sua taxa de conversão, seja lá no que a taxa de conversão que você estabeleceu. Então, essas são as variáveis muito importantes para você testar. Então, por exemplo, quais são as variáveis que gritam, né? Preço, com certeza, essa é uma variável que você precisa testar. Se você estiver testando alguma coisa com relação à conversão que envolve preço, texto de chamada, gancho, isso é uma outra coisa que você precisa testar, não a fonte, não a cor da fonte, mas o significado, né, do seu texto de chamada. Qual a mensagem que está sendo transmitida para o seu usuário, para a pessoa que está assistindo, para a pessoa que está navegando no seu material. Você tem que testar a sua oferta, o texto da sua oferta, se as pessoas vão poder testar o seu produto ou serviço de forma grátis, se pode parcelar ou não, se é uma oferta que tem continuidade, se você precisa pagar uma mensalidade ou não, se é vitalício ou não. Então essas coisas precisam ser testadas. E é aqui onde você vai produzir os maiores resultados, as maiores variações, tanto para cima quanto para baixo na sua versão de controle. Então aqui alguns exemplos de variáveis que gritam. Perceba que aqui é o texto, eu estou apontando para o texto também. Mas eu quero dizer com o que está escrito. Então, aqui no caso do Conaed, chegou a hora de você finalmente conquistar a sua liberdade de verdade como empreendedor, tá? Um outro teste que eu poderia colocar aqui é o seguinte: aprenda como criar um negócio digital do zero ou alavancar um negócio já existente. Será que se eu colocasse esse texto aqui, ele ia produzir um resultado maior ou menor nessa página de captura? Provavelmente sim, porque aqui a gente está mexendo com o texto de chamada, com a promessa da sua página de captura. Então, essa é uma variável que grita, é muito importante você testar isso. Então, aqui vai uma grande dica para vocês. Você tem que começar os seus testes pelas variáveis que podem produzir os maiores resultados. Então, você tem que estar sempre se perguntando: qual que é a variável que tem a maior possibilidade de influenciar a decisão do visitante do meu site, da minha página ou do meu material? E quando você descobrir essa variável, quando você fizer essa pergunta e descobrir essa variável, o primeiro teste que você pode realizar é dessa variável. Será que é o texto de chamada que vai produzir a maior variação? Pode ser que sim. Será que é o subtítulo que vai produzir a maior variação? Pode ser que sim. Será que é o preço? Naquele formulário que eu mostrei para vocês não tem preço, mas será que o preço? Então a dica é começar por uma variável que grita, tá? E depois, a partir do momento que você identificou no seu teste qual que é a versão que mais converte com relação àquela variável, aí sim você parte para ajuste fino, que seria melhorar aquela versão de controle que você já tem com testes de variáveis que não tem muita alteração no resultado, que são os testes das variáveis que sussurram, tá? E aí sim, a partir do momento que você fizer os testes das variáveis que gritam, que tem uma taxa de conversão boa, que você acredita que seja uma taxa de conversão boa, aí sim você pode partir para as outras variáveis no nível mais estético, no nível mais do subconsciente das pessoas que estão visitando.
Agora tem um detalhe. Se você nunca realizou um teste no seu material, pode ser que uma cor de botão, um tipo de fonte, um tamanho de fonte pode gerar um resultado muito diferente para você. Mas é porque se você nunca realizou um teste, provavelmente o seu material está convertendo num nível muito abaixo do que ele poderia converter. Então qualquer teste que você efetuar, provavelmente vai te resultar um resultado muito grande com relação àquela primeira versão que você nunca fez um teste. Bom, vamos lá. Agora eu sei o que é testar. Agora eu sei o que eu posso testar, como é que eu testo. E aqui no Conaed nós usamos basicamente duas ferramentas para se testar. Gente, teste não é uma tecnologia de outro mundo. É relativamente simples você testar, você não precisa de muito material, você não precisa de nenhuma ferramenta extraordinária para começar a realizar os seus testes, tá? Para testar o nosso material aqui no Conaed, nós utilizamos duas ferramentas que são o Google Analytics, e essa é uma ferramenta maravilhosa onde que é possível a gente rastrear os dados estatísticos do site do Conaed. Nós conseguimos, ao longo do tempo, ver quantas pessoas entraram numa página, ver quanto tempo as pessoas ficaram numa página, ver a taxa de saída das pessoas de uma página ou de um formulário, se a pessoa percorreu todo o processo de navegação que nós criamos para aquele segmento daquele site ou para aquele site específico, tá? Então o Google Analytics é uma ferramenta muito boa e é uma ferramenta gratuita. Basta você ir nesse endereço google.com/analytics e se cadastrar, colocar o seu domínio e você já vai criar uma conta e automaticamente você já vai poder colocar o Google Analytics, o código do Google Analytics no seu site de forma completamente gratuita, tá? E a segunda ferramenta que nós utilizamos aqui é o Visual Website Optimizer, tá? Que você pode encontrar nesse endereço aqui, Visual Website Optimizer. E essa é uma ferramenta que permite você fazer diferentes tipos de testes das suas páginas, dos seus sites. Existem alguns tipos de testes mais simples, existem alguns tipos de teste mais elaborados, dependendo do que você vai querer testar. Essa é uma ferramenta paga, eles cobram mensalmente, tá? De acordo com o seu nível de utilização. Então, se você tem até 5 mil visitas, 10 mil visitas, 30 mil visitas por mês, você paga uma taxa. No Visual Website Optimizer, você pode realizar diferentes tipos de testes. Então, você pode fazer, por exemplo, testes AB, testes de multivariáveis, split test. Esse é o principal teste que nós fazemos aqui no Conaed. Você pode fazer teste de segmentação comportamental, teste de usabilidade, você pode ver o heatmap dos seus testes. Então, mas honestamente, nós nos atemos aqui a esses dois tipos de teste, tá? Que é o teste AB. O teste AB é quando você tem uma única URL, uma única página, e dentro da ferramenta, dentro do Visual Website Optimizer, você pode testar aquela única página e modificar os elementos. Então o Visual Website Optimizer te permite você colocar o linkzinho da sua página lá e aí ele duplica automaticamente, de forma meio que quase que mágica, aquela página e você consegue modificar os elementos da sua página dentro do próprio Visual Website Optimizer. Nós usamos esse teste AB, mas o teste que mais nós usamos aqui é o segundo teste, que é o Split Test. Ou seja, o que é o split test? É quando você tem duas páginas com dois endereços diferentes. Então, por exemplo, conaed.com.br/página 1 e conaed.com.br/página 2. E aí nós vamos lá e configuramos essas duas páginas para fazer teste de versão, para ver qual que é a página que vai converter mais de acordo com o critério que nós estabelecermos. O que essa ferramenta faz é o seguinte, ela pega o tráfego que você colocar para uma dessas páginas e divide para as duas páginas. Então ela divide metade do tráfego para a página 1, metade do tráfego para a página 2. E aí as pessoas começam a interagir com as suas páginas, as páginas têm diferentes resultados e depois você pode analisar esses dados dentro do Visual Website Optimizer, ok? Esse é um tipo de teste muito poderoso e provavelmente é o teste que você mais vai fazer se você utilizar uma ferramenta de teste como o Visual Website Optimizer. Bom, agora nós vamos falar dos testes do Conaed.
Nesse exato momento, nós estamos testando 10 tipos diferentes de formulários de captura, tá? Então eu vou lá no Visual Website e vou te mostrar essas 10 diferentes versões, ok? Então, pessoal, nós vamos aqui mostrar para vocês rapidamente o Visual Website Optimizer. Então, o que nós temos que fazer é acessar aqui o dashboard do Visual Website Optimizer. Nós temos alguns testes aqui rodando, tá? Nós temos aí entre 9 e 10 squeezes que nós estamos testando algumas chamadas de texto principal e também estamos testando algumas imagens de fundo, ok? Então nós temos nossa versão de controle, que é aquela versão que nós temos mostrado para vocês ao longo da apresentação. Essa é a versão de controle. E temos também outras versões aqui. Temos uma versão que é uma pessoa em cima de uma montanha. Temos essa mesma versão da pessoa na montanha, mas com uma chamada diferente. Aprenda como criar um negócio do zero, alavancar um negócio já existente com o poder do marketing digital. Essa é a nossa segunda chamada. E até o momento, aqui está ganhando por uma pequena margem E até o momento, a página que está vencendo o teste com uma pequena margem sobre aquela versão de controle que nós temos apresentado para vocês na palestra, é a versão com a pessoa na montanha. Mas a diferença é muito pequena entre a página de controle e a página da pessoa na montanha. Então aqui, se a gente clicar, a gente pode visualizar detalhes. Então a gente pode verificar quantas pessoas converteram, de quantas pessoas entraram naquela página, ok? Então em cada uma das páginas nós temos o número de visitantes e quantas pessoas converteram. Nesse caso, o critério de conversão que nós estabelecemos é a pessoa colocar o e-mail no campo e clicar em enviar. Então, para cada pessoa que fizer essa ação, a gente vai contar como sendo convertido, tá? Temos aqui alguns detalhes do relatório e é bastante visual a análise que você pode fazer do seu material, a análise que você pode fazer entre as páginas, entre os elementos que você está testando. Então, é uma ferramenta muito bacana, eu recomendo vocês utilizarem a ferramenta para fazer os seus testes, ok? E rapidamente eu gostaria de mostrar para vocês como é que se cria um split test. Então, enfim, o que você precisa fazer é apertar aqui Create Test e depois Create Split Test. E você vai colocar qual que é a sua URL da página de controle. Então você vai ter aí um endereço de uma página. Eu vou inventar qualquer coisa aqui, só para mostrar para você o procedimento para você criar um teste. Então eu vou colocar conaed.com.br/exemplo 1. Eu vou colocar exemplo controle. Essa página não existe, eu só quero passar pelo processo como criar um teste com vocês, tá? Então, coloca aqui, criar teste, e depois o que você tem que fazer, você tem que colocar a URL das outras páginas, né, que você teria. Então, se você tiver duas páginas, eu vou colocar somente uma página, variação 1. Mudou chamada, ok? Então você faz isso, clica em Add Goals e aí você pode colocar Submit to a Form. A nossa URL que nós estamos constantemente utilizando aqui para cadastrar as pessoas na nossa lista é essa URL. Cada pessoa vai ter uma URL diferente, tá? Então nós pegamos essa URL, colocamos o nome do teste, SD, exemplo, entre páginas, nós colocamos aqui qual que é a página que converte mais, a página que converterá mais em e-mails cadastrados
E é basicamente isso. É só apertar criar teste. E aqui uma coisa mais técnica, que você vai ter que pegar o código abaixo e colocar dentro do código HTML das suas páginas, ok? Então você simplesmente copia esse código, cola lá nessas duas páginas aqui e você vai estar pronto para iniciar o seu teste. Quando você fizer isso, é só apertar Start Test Now, ou seja, inicia teste agora, e você vai ter um teste rodando entre essas duas URLs. Você vai ter um split test rodando entre essas duas URLs, ok? E aí depois, a partir disso, é simplesmente você analisar os resultados, os números, ver o que os números dizem para você. Enfim, vamos voltar para a nossa apresentação. Outro tipo de teste que nós estamos fazendo no Conaed, nós estamos testando os nossos vídeos. Nesse momento, nós temos 3 tipos de vídeos sendo testados. Nós temos o vídeo que é full motion, né, onde só a imagem de uma pessoa aparece, tá? Então, é uma pessoa falando, no caso é o Alan falando, durante aquele vídeo todo. Um outro tipo de vídeo que nós estamos testando é o vídeo Ugly Sales, ou Ugly Duckling, tá? Que basicamente só aparece o texto durante todo o vídeo, sem a imagem de nenhuma pessoa aparecendo. E uma terceira versão que nós estamos testando é o Full Motion mais Ugly Sales, onde no mesmo vídeo, em determinado momento aparece a pessoa, aparece o Alan, e em outro momento aparece o texto, somente texto, né? Então nós estamos testando esses 3 tipos de vídeo aqui. E existem outros tipos de vídeo que você poderia testar. Poderia testar vídeo com animação, com Fusion, poderia testar vídeo preto e branco. E aqui o limite é a sua imaginação. O que você conseguir imaginar, você vai conseguir testar para o seu material digital, ok? Agora nós vamos falar dos erros mais comuns que as pessoas cometem quando estão fazendo testes, né? Então, e essas são as ciladas que provavelmente você vai entrar. Nós nos deparamos com essas ciladas todo dia e é basicamente você tem que treinar sua mente, você tem que estar sempre ciente que essas coisas podem acontecer para você fugir delas. Primeiro erro que as pessoas cometem quando elas estão testando, ou quando elas pensam em testar, ou quando elas não testam também, é que é bem provável que você não seja o seu avatar, que você não seja o seu público, que você não seja a sua audiência. Se você estiver pensando, mas eu tenho esse material, eu tenho essa página, eu tenho certeza que essa página vai dar certo, que as pessoas gostam dessa imagem, que as pessoas gostam desse gancho, que as pessoas gostam dessa sua headline. A única pessoa que pode dizer isso para você é o seu público, tá? Então, não decida pelo seu avatar. Se você tiver uma ideia, se você tiver uma hipótese de alguma coisa que você acha que pode ser certo ou que pode ser errado, o que você tem que fazer é ir lá e colocar para o seu público e para o seu público te dar a resposta. Ou seja, teste, tá ok? Não decida pelo seu público. Você não é o seu avatar, você não pensa como o seu avatar. É bem provável que isso seja verdade no seu caso, tá? Então, não tome a decisão, deixe ele te mostrar o caminho, qual que é o lugar certo, qual que é a direção certa que você tem que ir. Esse é um caminho muito mais saudável que você pode percorrer. Quando sua audiência, quando o seu avatar te diz o que é certo, o que é errado, o que converte mais, o que converte menos, ok? O segundo erro muito comum que as pessoas cometem é o seguinte: se tem outro site fazendo, se o concorrente está fazendo, se tem o meu vizinho fazendo, então eu vou fazer também. Gente, não tome como verdade se uma pessoa, se um outro site, se o seu concorrente está fazendo alguma coisa, de que aquilo vai funcionar para você. Você pode tomar essa informação de que uma outra pessoa está fazendo para você ter como base para o seu teste. Ok, o que você pode pensar é assim: aquele site está utilizando essa estratégia para capturar alguma coisa ou para vender alguma coisa, legal. Será que funciona para mim? E aí o que você vai fazer? Você vai colocar para testar, tá? Não tome como verdade simplesmente porque uma outra pessoa, um outro site está fazendo alguma coisa ou está utilizando uma estratégia diferente. Não significa que isso vai funcionar para você, tá? Não caia nessa armadilha. Um terceiro erro comum que as pessoas cometem é o seguinte: há infinitas possibilidades de teste, diversos tipos de variáveis que você pode testar
no seu material, no seu site, na sua página, no seu vídeo de vendas. Você pode testar iluminação, você pode testar textura, você pode testar inúmeras coisas. Cuidado, tá? Estabeleça critério, estabeleça das coisas que são mais importantes, que você acha que daria mais resultado, que te daria as maiores variações de resultado, e teste essas variáveis, tá? Se você for querer testar tudo, você vai ficar simplesmente maluco de tanta coisa que você vai estar testando, e você vai acabar, no final das contas, não tirando nenhum tipo de conclusão. Então, muito cuidado com o que você testa, muito cuidado com as variáveis que você escolhe para testar, e muito cuidado com o que você está testando em paralelo também. Isso é muito importante, ok? Então vamos voltar àquele funil que eu expliquei anteriormente, onde 200 pessoas visitavam o site, 100 pessoas deixavam o e-mail, 50 pessoas cadastravam e confirmavam o e-mail e 10 pessoas compravam. Esse é um processo. Às vezes o que converte mais no começo do processo não é o que vai converter mais em venda para vocês. Então, naquele caso do funil que a gente estava explicando, pode acontecer de alguma variável que você está testando que te dá uma conversão maior de pessoas que cadastram o e-mail, mas no final das contas, ao invés de estar gerando mais do que 10 pessoas comprando os seus produtos, pode gerar menos do que 10 pessoas comprando os seus produtos, mesmo que mais pessoas coloquem e-mail. É meio confuso isso. Isso aconteceu algumas vezes que nós estávamos testando no Conaed, e é muito difícil de achar a explicação por que isso acontece. Às vezes porque o tráfego que estava entrando e estava convertendo mais no começo não é um tráfego de tanta qualidade assim. Uma outra possibilidade é que nós estávamos errando no avatar, e que nós estávamos errando no público que nós estávamos trazendo para o nosso site. Então, isso é uma coisa muito importante. Então, o que você tem que pensar aqui, tá? Não fique olhando só um ponto do seu processo. Veja o seu processo sempre como um todo. Se o processo está convertendo mais no começo ali, olhe também se está convertendo mais no final do processo. Não mantenha a sua mente, o seu foco só no começo do processo. Veja o processo como um todo, porque às vezes o que pode estar convertendo mais no começo pode estar diminuindo o seu número de vendas. E aí você vai estar perdendo dinheiro, tá ok? Essa é uma cilada gigantesca, difícil de perceber, difícil de ver. Então, tenha ciência de todo o seu processo do seu material digital, todo o seu processo de vendas, todo o seu processo de conversão de tráfego em leads, ok? Mantenha isso em mente. E pessoal, agora eu queria falar para vocês dos 8 tipos de testes que você não pode deixar de fazer. Das 8 variáveis que você precisa testar se você tiver um site, um formulário, uma sales page, uma página de vendas, né? Os 8 tipos de teste que você não pode deixar de realizar. O primeiro, utilize diferentes chamadas principais para o seu formulário. Então, se você tiver um formulário, você está criando lista, você está trabalhando com marketing digital, você quer criar lista de pessoas interessadas no seu segmento, interessadas na sua mensagem, então você precisa criar uma lista. E para criar uma lista, você vai precisar de um formulário de inscrição. Então, a primeira coisa que você precisa testar no seu formulário de inscrição é a principal chamada do seu formulário, ok? Ou seja, aquele texto que mostra qual que é o principal benefício que a pessoa vai ter quando ela te entregar o e-mail dela, ok? Isso é muito importante. Isso é texto de copy, isso é texto de narrativa de vendas, e isso faz parte da estratégia quando você está montando a sua primeira lista, ou quando você já tem uma lista e você quer otimizar o processo de captura de lista, você precisa testar esse texto, essa headline, ok? O segundo teste que você tem que realizar, se você tiver um formulário de captura, você precisa testar o texto do botão de ação, tá? Então, o seu formulário de captura vai ter um texto que vai chamar as pessoas para fazerem uma ação. Então, você precisa testar esse texto, que é o texto que você dá o comando para as pessoas executarem uma ação que você quer. O terceiro teste que você pode realizar é se você coloca um formulário direto para o seu usuário ou se você coloca um formulário no formato de 2 passos. Às vezes é mais interessante, dependendo do tipo de usuário que está visitando o seu site, você tem um formulário direto, como esse daqui,
onde você mostra o espaço para a pessoa colocar um e-mail direto, tá? Ou um formulário como esse aqui, onde a pessoa teria que clicar no botão para acessar um formulário para se colocar um e-mail. Dependendo do tipo de situação, um formato pode ganhar do outro. O que é o mais comum que nós vemos aqui é esse tipo, é o formulário que aparece direto. Mas, de novo, não tome isso como verdade e realize o seu teste, ok? Quando você tem uma oferta de vendas, uma das coisas mais importantes que você vai ter que testar é preço. Preço é um dos pilares fundamentais a serem testados na oferta que você está oferecendo para o seu avatar. Aqui em preço você pode testar muitas coisas, diversos formatos. Você pode testar valor alto, valor médio, valor baixo. Você pode testar formas de pagamento no cartão, boleto, via PayPal. Dependendo da circunstância, você pode testar depósito bancário também. Você pode testar parcelamento, você pode testar sem parcelamento, com bandeira de cartão, com bandeira de boleto, sem bandeira de cartão, sem bandeira de boleto, tá? Use sua criatividade, preço por extenso, preço riscado, preço vermelho, né? Então, use sua criatividade aqui para testar a oferta com relação a preço. O quinto teste que você não pode deixar de fazer é você colocar diversas chamadas para ação na sua página. Isso é mais com relação à sua página de vendas. Ao longo da sua página de vendas, você pode ter diversas chamadas de ação para fazer com que as pessoas façam o que você está, entre aspas, comandando ela fazer nas suas páginas, né? Então, se você tem um botão que fala, olha, clica aqui para você ter acesso a esse material, você pode colocar em diversos locais na sua página, tá? Então, chamadas para ação é muito importante você testar e com relação ao número também de chamadas de ação. Não deixe de testar isso. Página de vendas longa versus página de vendas curta, tá? A página de vendas longa vai ter todos os detalhes da sua história, onde você vai fazer conexão com a pessoa que está acessando o seu material. E a página de vendas curta, ela vai ter somente o essencial, aquela informação essencial para a pessoa, para ela tomar a decisão com relação à sua oferta, com relação à oferta de compra que você apresentou para aquela pessoa. Então, se você tem uma página de vendas, não deixe de fazer esse teste. Garantia. Se você tem uma oferta, você precisa testar a garantia. Você precisa testar o formato da garantia, se é 30 dias, 60 dias, se é condicional ou se não é condicional, se você vai dar dinheiro em retorno para as pessoas que compraram e não gostaram do seu material, do seu serviço, se você vai ressarcir de alguma maneira essas pessoas através da sua garantia. Muito importante você testar a garantia na sua oferta. E por último, não menos importante, quando você faz a comunicação com a sua lista através dos seus e-mails, não deixe de testar os assuntos dos seus e-mails, ok? Esse é um tema que parece óbvio, mas é muito importante você fazer split test ou teste AB dos seus assuntos de e-mail. Normalmente as ferramentas de e-mail marketing mais comuns no mercado permitem você realizar esses testes AB de assuntos de e-mail. Mas não deixe de realizar esses testes porque pode ser uma diferença brutal na taxa de abertura dos seus e-mails de 20%, 30%, 40%. E isso impacta todo o restante do seu processo de vendas ou de comunicação com a sua lista, porque quando você manda um e-mail para a sua lista, esse é o começo do processo, né? Então, você acertar no assunto do e-mail é fundamental. Pessoal, e para finalizar, eu queria deixar uma mensagem final para vocês, tá? Você tem que ter sempre em mente o seguinte, que quando se trata de marketing online, é quase impossível prever exatamente quais elementos irão atrair seus visitantes e convertê-los ou levá-los embora. Então é por isso que você deve testar todos os seus designs, chamadas de textos, vídeos, botões, etc. A sua oferta pode parecer incrível, a sua carta de vendas, o seu vídeo de vendas pode ser maravilhoso, mas algo tão simples como uma má escolha da chamada principal do seu site, a sua headline, pode te custar milhares de vendas perdidas. Então, pessoal, portanto, teste e teste, ok? Essa é a mensagem final que eu gostaria de deixar para vocês. Eu agradeço por vocês estarem comigo até o final dessa palestra.
Estou muito feliz por estar palestrando para vocês hoje com relação a esse tema tão importante e que é deixado de lado por muitas pessoas que trabalham com marketing digital, que são infoempreendedores. Então eu gostaria de com essa palestra conscientizar vocês da importância que é teste, que você pode, na verdade, estar modelando o seu negócio e tornando o seu negócio mais sólido através dos testes que você realiza, ok? Então é isso, pessoal. Agradeço bastante por vocês estarem comigo até agora. Se vocês tiverem qualquer dúvida com relação à minha palestra ou com relação a outros temas, sintam-se à vontade para entrar em contato comigo. O meu e-mail é marcelo@conaed.com.br. Aproveitem o restante do Conaed e até a próxima.